amortizar o meu financiamento ou deixar o dinheiro investido? Qual vale mais a pena? Nesse vídeo, eu vou trazer uma forma simples e gratuita de você calcular a melhor opção, considerando, obviamente, a sua realidade. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou disponibilizar de maneira totalmente gratuita uma planilha que vai te ajudar a calcular e tomar a melhor decisão entre amortizar ou investir o seu dinheiro. Logo depois que você deixar sua curtida aqui embaixo, se inscrever no canal para ajudar com que a gente continue trazendo cada vez mais informações relevantes sobre o mercado imobiliário para você. Primeiro, é importante destacar que a análise que eu estou fazendo leva em consideração o momento atual do Brasil. Daqui a algum tempo você vai precisar retornar aqui para refazer essa análise de acordo com o vencimento dos seus investimentos ou com mudanças bruscas que nós temos na política econômica, em toda a questão que envolve a economia do Brasil. Outro ponto que também é bastante importante é saber que a decisão entre investir ou amortizar não passa somente pelo critério financeiro, que é o que eu vou mostrar ao longo desse vídeo. Alguns outros fatores também devem ser considerados. Dentre eles, os que eu considero principais são a disciplina, porque é importante que você tenha disciplina para poder fazer os investimentos e manter esses investimentos ao longo dos anos, ao invés de amortizar. Nós também precisamos considerar investimentos conservadores. Não adianta você comparar investimentos de baixo risco, mais conservadores, como os imóveis, com a bolsa de valores. Óbvio que vai ter uma diferença gigantesca. Você precisa considerar com renda fixa ou investimentos similares, do próprio mercado imobiliário, como LCIs, CRIs, ou que sejam correlatas, LCAs ou CRAs. E o terceiro ponto, que também é extremamente importante na minha opinião, é o psicológico. Dá uma olhadinha nos comentários que a gente tem nesse vídeo aqui de uma pessoa bastante famosa e olha o que eles estão dizendo em relação à opção de amortizar ou investir o dinheiro. Amortizar realmente traz uma paz muito grande, principalmente quando você quita o seu imóvel antecipadamente. Existem possibilidades de você conseguir amortizar e quitar o seu imóvel. Muitas pessoas falam em 3 anos, de 30 para 3. Eu acho que essa meta é um pouco irreal, mas obviamente você consegue quitar um financiamento de 30, 35 anos em 10 anos, 8 anos ou até mesmo 5 anos, dependendo de como evolui a sua vida financeira e de qual é a disciplina, que é o item número 1 que eu falei para vocês, para poder fazer as amortizações cada vez mais constantes, de maneira consistente. E se você concorda ou discorda disso, eu gostaria de saber qual que é a sua opinião. Deixa aqui nos comentários também. Bom, o que é a amortização? A amortização, diferente do que as pessoas comumente pensam, ela não é somente quando você vai lá e dá um aporte, faz um aporte financeiro, ou utiliza o seu FGTS para diminuir o seu saldo devedor ou até mesmo para eliminar parte das prestações que você tem para vencer nos próximos meses. A amortização ela acontece a partir do momento que você começa a pagar o seu financiamento, porque dentro da prestação você tem uma parte de amortização, e depois você tem a parte de juros, seguro e taxa de administração. Então você está amortizando a todo momento que você paga uma prestação. Mas a amortização que eu estou falando aqui é a amortização que você faz extraordinariamente. É aquela amortização, recebi meu 13º, sobrou um dinheiro aqui, eu vou quitar uma parte aqui das prestações do meu financiamento. Então é dessa amortização que a gente está falando. Quando a gente escolhe entre amortizar ou investir o dinheiro, a gente precisa considerar 2 parâmetros. Primeiro, a rentabilidade líquida do investimento e segundo, o custo efetivo total com o indexador do nosso contrato. Custo efetivo total é aquele que a gente tem a taxa nominal, mas adicionando também taxas e seguros que estão dentro do nosso financiamento, das prestações que nós pagamos mensalmente. Essa informação você vai conseguir encontrar no seu contrato ou, se você não encontrar ela ali, eu vou mostrar aqui também como que você chega neste valor. Esse aqui é o nosso simulador de financiamento que eu desenvolvi para ajudar vocês a tomarem a melhor decisão. Quando a gente fala em escolher o sistema de amortização, agora que eu estou incluindo a parte de amortizar ou investir, e também para que você consiga ver também como amortizar pode ter um impacto muito grande nos juros que você está pagando para o seu financiamento. Você vai ver daqui a pouquinho como isso é interessante e como isso é importante. E é essa planilha que eu vou disponibilizar para você de maneira totalmente gratuita no final desse vídeo. Então continua aqui comigo. Bom, então aqui eu estou fazendo uma simulação considerando que o valor investido seria de R$20 mil
que seria igual, obviamente, à amortização que seria feita. Portanto, investindo R$20.000, uma rentabilidade líquida de 12% ao ano, que é bastante realista considerando o cenário atual. Por 24 meses, o valor lá na frente que você vai resgatar é de R$25.088, ou seja, aproximadamente R$5.000 líquido de retorno sobre este investimento. Agora, a gente tem duas opções aqui para poder fazer essa amortização. Primeiro, aqui na tabela saque, você fazer essa amortização no começo. Então, observa o que vai acontecer aqui no total de juros quando a gente coloca a amortização de R$20.000. A gente cai de 428 para 363. Dá aproximadamente R$65.000 de economia ao longo dos 360 meses, que é o que a gente está simulando aqui. No seu contrato, obviamente, você já vai ter pago algumas prestações. Então, o que você precisa considerar? Aqui no valor financiado, você precisa ter exatamente o valor do seu saldo devedor. Aqui você vai colocar exatamente o número de prestações que faltam para o seu financiamento e aqui você vai colocar o custo efetivo total. Se você não souber o custo efetivo total, o que você pode fazer é chutar os números aqui até que a gente tenha o valor da prestação, aqui o valor do pagamento, o mais próximo possível do seu financiamento. Então, vamos supor que o seu financiamento seja 13% de custo efetivo total. Porque a sua prestação, a próxima prestação, seria de 3.253. Vou até tirar aqui para poder ver as demais também. Então aqui você vai vendo isso, a mesma coisa na Price aqui. É o seu financiamento, são 288 prestações que você tem, um juros de 13%, o custo efetivo total, e as suas prestações são essa daqui. Então você vai conseguir chegar no valor bem aproximado, obviamente, que não vai ser um valor exato, porque a gente tem questões de casas decimais e cálculo do seguro MIP e seguro DFI, que pode ser um pouquinho diferente dependendo do banco, mas isso aqui vai te dar uma ideia bem interessante. Voltando aqui para a nossa tabela saque e falando novamente do custo efetivo total que eu falei para vocês, vamos considerar aqui também o custo efetivo total de 12% de alguém que fez um financiamento já tem algum tempo, e já estou considerando aqui também o indexador do seu contrato. Porque nós temos contratos que são indexados ao IPCA, nós temos contratos que são indexados, a maior parte, na verdade, à taxa referencial, que inclusive é um tema que eu falei no vídeo da semana passada aqui do canal, mas você consegue ver exatamente a sua taxa e considere também a taxa referencial, porque você precisa entender um pouquinho da inflação que vai ter. Normalmente a taxa referencial considera de 1,5% a 2%, dependendo do momento, mas na média 1,5% a 2% é o suficiente para você fazer o seu cálculo, tudo bem? Então, nós vamos fazer uma simulação, prestando atenção aqui no total de juros, novamente. Quando nós colocamos a amortização no primeiro mês aqui, nós vamos ter uma economia de aproximadamente R$65.000. Mas eu preciso comparar com a economia que eu faria se eu fizesse lá no 25º mês. Depois de 24 meses, eu resgato aquele dinheiro e faço a amortização lá na frente. Então, vou fazer aqui 428 menos 367, a gente teve uma economia de R$61.000. Então a diferença aqui dá mais ou menos R$4.000. Logo, quando a gente olha, esse valor final aqui valeu mais a pena investir. Isso para a tabela saque. Mas vamos ver o que acontece quando a gente está na tabela Price. R$20.000 aqui, olha o quanto diminuiu. 633 para 344. Isso aqui é real, pessoal, não tem nenhum truque. No sistema de amortização Price, qualquer amortização que você faça no começo tem um impacto muito mais forte no total de juros que você está pagando. Mas, novamente, vamos comparar com a segunda situação. Então, 344 aqui. Se eu fizer essa amortização lá no 25º, 383. Então, a gente está falando de uma diferença aqui, por conta desses 24 meses, de R$39.000. Neste caso, se o seu sistema de amortização é Price, com certeza você precisa amortizar, porque o retorno é muito maior do que você deixar o dinheiro investido. Além disso, tem outros pontos que você precisa considerar também, principalmente quando o seu financiamento está atrelado à inflação medida pelo IPCA, IGPM ou até mesmo pelo INCC. Nesses casos, você precisa fazer essa análise aqui muito mais aprofundada, considerando também aquilo que eu falei no vídeo da semana passada. Vou deixar o link para ele no final desse vídeo aqui, para vocês conhecerem
as minhas expectativas, né, a minha perspectiva para a inflação agora em 2025 e também mostrando um pouquinho dos impactos que isso pode ter para o seu financiamento, que aí muda todos os parâmetros, né? Aqui eu estou falando uma análise geral para a grande maioria dos contratos, mas você consegue fazer essa análise seja qual for o indexador do seu contrato, só precisa considerar que o custo efetivo total aqui tem que englobar toda essa expectativa, inclusive a inflação medida ou pela TR, que é essa que eu falei para vocês, ou pelo IPCA, ou qualquer outro índice que seja utilizado no seu contrato. E é importante também você entender que aqui a gente está falando de dinheiro na mão. Quando você tem o FGTS para amortizar, aí com certeza vale mais a pena você fazer a amortização e sempre no prazo, né? Amortização nas parcelas somente em caso de extrema necessidade, onde você de fato não conseguir, por qualquer motivo, ficou desempregado, qualquer coisa, você não conseguir arcar com as suas prestações. Tirando esse tipo de situação, por exemplo, a minha opinião é que você deve sempre optar pela amortização no prazo, porque é essa amortização no prazo que vai gerar essas economias que eu acabei de mostrar para você. Mas, se você ainda não adquiriu o seu imóvel e quer aprender, saber tomar as melhores decisões na hora de escolher seu imóvel, e principalmente saber como funciona todo o processo burocrático e como economizar até milhares de reais em todo o processo de aquisição e financiamento do seu imóvel, conheça o Financiamento Independente, que é o nosso primeiro curso e que foi desenvolvido especialmente para ajudar vocês a esclarecer todas as dúvidas, a conhecer e entender todo o processo, toda a burocracia e saber exatamente aquilo que você deve ou não pagar na hora de financiar o seu imóvel, realizar o sonho da sua casa própria e não cair em armadilhas que podem atrapalhar e transformar um sonho em um pesadelo. Para saber mais sobre o financiamento independente, acesse o QR Code que está aqui na tela ou os links estão no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Bom, para que a gente disponibilize para você essa planilha de maneira totalmente gratuita, eu peço alguns passos simples. O primeiro dele é curtir esse vídeo e comentar aqui embaixo, né, o que você pretende, qual que é a sua visão em relação a amortizar ou investir o dinheiro. Segundo, se inscrever lá no meu canal do Instagram e mandar uma mensagem no meu direct. É importante que vocês mandem a mensagem lá para que eu possa encaminhar o link para vocês, porque eu não tenho como mandar o link aqui, porque o YouTube pode me penalizar, porque eu estou colocando um link para uma página externa. Então, manda mensagem, se inscreve lá no meu Instagram para dar uma força, ajudar com que a gente continue crescendo. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se vocês ainda não são inscritos no canal, façam isso agora, deixem sua curtida e compartilhem esse vídeo para que a gente possa continuar ajudando cada vez mais pessoas a conquistarem a sua casa própria. Muito obrigado e até o próximo vídeo.